Inalados e exalados. Inalados e exalados a cada respiração profunda, enquanto cerca de 1 a 1,5 litros nunca é ventilado, permanecendo estagnado nos pulmões. O esvaziamento inadequado dos alvéolos faz com que uma parte considerável dos pulmões permaneça inativa, tornando-se área fértil para os bacilos, que atacam tecidos debilitados. De acordo com as pesquisas médicas, a tuberculose se origina principalmente da perda de vitalidade, que por sua vez resulta de suprimento ineficiente do oxigênio. Tecidos saudáveis resistirão facilmente a ataques, e a única maneira de preservar os tecidos pulmonares saudáveis é utilizar o pulmão de forma correta, expelindo todo o ar estagnado e enchendo-o com o ar fresco. Essa é uma das razões pelas quais a respiração yogi enfatiza a exalação longa, lenta e profunda, de forma que o máximo de ar estagnado seja removido. Eu estava expirando. De forma que o máximo de ar estagnado seja removido e reposto por ar fresco. Quanto maior for a quantidade de ar exalado, maior será o volume de ar fresco a entrar nos pulmões. Por meio de uma respiração criteriosa, a exalação pode ter seu tempo gradualmente aumentado, seguida de uma inalação lenta e profunda, enquanto a pausa respiratória entre a inalação e a exalação é estendida na devida proporção. Com o tempo, o ritmo da respiração se torna bem lento, baixa por cerca de 8 a 9 inalações por minuto e perfeitamente regular. Quando a respiração fica mais lenta, o ritmo metabólico do corpo tende a decrescer. O coração, por sua vez, reduz o trabalho de eliminar toxinas metabolizadas pelos tecidos e transportar oxigênio, permitindo-se um pequeno descanso. Desse modo, ao cair o ritmo da respiração, o ritmo da pulsação cardíaca é reduzida de 70 pulsações por minuto para cerca de 40 ou 30 durante os exercícios respiratórios. Como resultado, o desgaste do corpo diminui, ou seja, há menos esforço cardíaco, pressão arterial baixa, relaxamento geral dos nervos. Deu uma travadinha para todo mundo? Ou é só para mim? Invade o corpo e a mente. Travou para Eu mim parei também. porque agora é outro tema, né? Recirculação e... Sim. Podemos dar uma paradinha, porque aí também está um Quer pouco que eu leia travado. o último parágrafo de novo? Sim. Uhum. Vamos ver se destravou, senão a gente vê com outra pessoa para ler. Então, Ele ó, tá como meio travado resultado... mesmo. Tá. Então, lê outra... Flávia, acho que é melhor. Vamos deixar outra pessoa ler. Porque aí tá. A, in- a internet não tá muito boa aí, eu acho. Alguém gostaria de ler aqui o último paragrafinho como resultado? Eu. Vamos lá, Maria. É a circulação e respiração? Pode ser começar por esse último parágrafo aqui. Como Boa. resultado, o desgaste do corpo diminui. Tá bom. É, Como eu não estou em resultado, São o Paulo. desgaste do corpo diminui, ou seja, há menos esforços cardíacos, pressão arterial baixa, relaxamento geral dos nervos e do corpo,
Um sentimento de extrema paz invade o corpo e a mente. Circulação e respiração. A partir dos pulmões, o sangue é oxigenado e conduzido para as células de todo o organismo. Sem esse suplemento de oxigênio, os tecidos morreriam rapidamente. Todo o ciclo sanguíneo de condução de oxigênio e nutrientes para as células é coleta de resíduos dura cerca de 3 minutos. Se a respiração e a circulação sanguínea não forem adequadas, o corpo simplesmente não poderá funcionar com eficiência. Como o médico explicou, se houver insuficiência de oxigênio, o fogo metabólico diminuirá. Da mesma forma como uma chama se apaga. Quando não há mais oxigênio, ao invés de ser radiante e cheia de vida, a pessoa que respira mal se torna fria, preguiçosa e apática, falta de calor e energia. Eu continuo lendo ou outra pessoa vai ler? Pode continuar, Maria, tá ótimo. A gente termina aqui antes da respiração diafragmática. A gente já dá uma paradinha para comentar. Tá bom. O que acontece com as células que não recebem suprimento satisfatório de oxigênio? Os tecidos envelhecem e não podem se regenerar de forma correta. O processamento e a eliminação de resíduos e leucócitos ficam bastante dificultados. O cérebro necessita de 3 vezes mais oxigênio do que os outros órgãos, e quando não recebe suprimento adequado de ar, o pensamento se torna lento, da mesma maneira que a mente fica entorpecida no ambiente sem areia. Havendo total ausência de oxigênio, as células do cérebro morrem em 4 minutos. Durante os asanas e os exercícios respiratórios, a respiração se torna lenta e profunda. E os pulmões se expandem ao máximo de sua capacidade. Como resultado, o corpo e a mente recebem todo o oxigênio e energia vital que necessitam. A fadiga some e a pessoa irradia energia. Tá ótimo, Maria. Obrigado, Maria e Flávia. Nada. Você é de onde, Maria? De nada. Eu sou aqui de Belém do Pará. Ah, do Belém do Pará, certo, show. Morei no Pará uns 4 anos, uma maravilha. Adoro aqui. Ah, é sua filhota? Que animação, hein? Ela tá Bom, bom te conhecer, Maria. A gente já se conheceu. Mas Você aonde? veio aqui. Não, Uhum. foi a Você Camálica que foi. O quê? Foi a Didi Ah, Camálica. tá. É que a gente é irmã Ah, gêmea. tá. Ah, tá. Prazer em te conhecer. Prazer. Bom, hoje então, nosso tema, de novo, respiração. Ela explorou mais os benefícios físicos dessa vez, né? A gente tinha falado um pouquinho dos benefícios psíquicos e agora os benefícios também, né? A importância da respiração para o funcionamento das nossas células que compõem todo o corpo. E para a vitalidade. Eu percebo muito isso em relação à energia vital. Quando a respiração ela tá, aliás, no pranayama, né? Quando a gente faz um pranayama bom, um bom controle de respiração, a primeira coisa que a gente observa é um aumento da energia vital. Por isso que o pranayama ele é tão importante que seja feita com a ideação correta e a concentração correta, né? Para que essa energia vital que a gente ganha, a gente consiga direcionar para coisas boas, né? Amplifique o que a gente tem dentro, mas amplifique bons objetivos, né? Porque a energia em si ela pode ser cega, né? A gente sentir muita energia, muita vitalidade, às vezes para propósitos X, né? Que não estão de acordo com a nossa própria consciência. Então, eu
tenho bastante essa experiência do pranayama em relação à energia vital. Mas minha respiração nunca foi da melhor. É uma respiração curta e é meio entupido aqui meu nariz. Eu consigo respirar normal pelo nariz, mas tem uma obstrução, né, desses carne esponjosa ou adenoide. E talvez não seja fortuito que eu tive com tuberculose quando eu fui para a Índia, né? Então, já uma fragilidade dos pulmões. Quem me conhece sabe que eu sou magrelinha e mais magrelinha ainda na parte do pulmão. Parece um pulmão bem pequenininho, né? Que não está muito acostumado com respiração profunda. Então, isso certamente fragiliza aí, né? Esse órgão e quando tem uma queda de imunidade e tal, essa parte sofre um pouquitinho. Mas eu queria saber também de vocês dúvidas e também de experiências que vocês têm com o pranayama, com a respiração. Vocês já contaram um pouquinho quem tinha obstrução, né, do nariz e quem conseguiu liberar essa obstrução depois de muitos anos, né, mais de quase 60 anos, e como mudou, né, mudou completamente, né, a vida da pessoa. E eu queria saber de vocês, algumas experiências de meditação, às vezes de meditação profunda, por exemplo. Quando eu estava meditando. No Brasil tem esses retiros de 5 dias de Kirtan, né? Direto no mesmo lugar. Então a vibração ali fica muito, muito alta e muito bom de meditar. Eu lembro que as primeiras experiências que eu tive com a respiração, de parecer que a respiração parou, foi nesses ambientes de 5 dias de Kirtan. Era tão lento que parecia que tinha parado a respiração e você continuava vivo, assim. Quase nada parecia que entrava assim. Mas alguma coisa devia estar entrando, né? Porque eu tava viva. Mas essa é uma experiência, né? De respiração. Conheço um Dada também, que ele faz pranayama. Ele demora 1 hora e tanto para terminar o exercício de pranayama dele. O nosso é com alternando as narinas, né? E ele demorava 1 hora e meia. Só que o máximo que a gente pode fazer são 7 rounds, né? 7 voltas. Ou seja, era 1 hora e meia e apenas 7 voltas. Imagina a profundidade da inspiração e exalação dele. E na verdade, vocês conhecem o Dada Sadananda? Ele é um Dada super famoso, russo do Meditation Steps. E é o Dada desse Dada. E ele falava que ele ficava impressionado com a inteligência, com a memória, com a capacidade de insight intuitiva desse Dada também. Né? Bom, sua capacidade de pranayama muita coisa deve advir dessa capacidade, né, de controle da respiração. Mas queria saber um pouquitito de vocês. Perguntas ou experiências? Namaskar, Didi, Namaskar a todos. Oscar. Eu tive assim, eu sinto, né, algumas experiências, assim, vou falar de algumas que ficaram, assim, a mais recente foi hoje no Panchajanya, em que a gente foi convidado a ecoar os kirtans e os prabhasangitas, então a gente sente que logo depois que você canta muitos kirtans, fica um estado de êxtase, assim, e aí uma meditação fica muito profunda, né? E porque a gente acorda muito cedo. E assim, hoje eu experimentei algo muito novo, que eu não vou conseguir explicar agora, porque foi uma coisa assim muito intensa, sublime, muito emocionante. Um dia eu vou conseguir explicar, mas em que eu percebi também que eu fiquei um bom tempo com a respiração muito. Foi como você falou, era uma quase morte, assim, sabe? E aí, para voltar, eu só voltei porque eu ouvi longe o latido da cachorrinha, que agora tá latindo muito forte, mas ela tava muito cansadinha e eu ouvi ela longe assim latindo. Eu falei, nossa, mas a Cacau não tá longe, a Cacau tá perto. Aí foi quando eu fui voltando. E uma outra vez foi no retiro ano passado, em que estávamos quase 5 horas rodando, e cantando Kirtan, uma vibração assim elevadíssima. E aí teve uma hora assim que
meditei, e aí deitei, e aí eu senti que o meu corpo, a respiração foi ficando tão, ai, não sei, me ajuda, foi ficando tudo tão leve, 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 que a sensação parecia que eu tava voando. E foi muito bom sentir isso, muito bom. É isso, é isso. E me chamou a atenção, assim, também na leitura que eles fizeram, que a questão da energia vital, né? O quanto a gente fica bem baqueado quando a gente está sem energia. E aí, quando a gente vai meditar, nossa, é um ganho de energia, uma reserva. Você pode estar como for, mas quando você volta de uma meditação, seja longa ou até mais curta, mas o que importa é você estar ali, não importa como foi a meditação, mas você volta muito diferente. Namaskar. Muito legal a sua experiência, Mira. Tá aqui para isso, né? Para ter essas experiências aí. E a respiração, por exemplo, ela. Bom, a gente. Os processos fisiológicos que acontecem no nosso corpo, ele depende muito dos campos, né? Desse campo, desse biocampo que regula tudo. Então, primeiro a regulação vem do campo, né? E o que incide diretamente sobre esse campo? A respiração. Então, a gente gasta muita energia quando a gente tem um campo bioenergético ou biopsíquico incoerente, né? A gente está com emoções, né, que se atritam, ou pensamentos, ou a própria fisiologia. Então, as coisas estão atritando. Elas não estão seguindo um fluxo coerente, né? Então, a respiração ajuda a tornar esse fluxo coerente. Ou seja, uma coisa que está atritando, ela perde, né, seu impulso, sua energia. Então, quando a gente está de alguma forma caótico, seja a nível psíquico, a nível fisiológico mesmo, então a gente perde muita energia vital. A respiração ajuda esse campo a se autorregular e a meditação é que faz o milagre. A meditação é que vai tornar esse nosso campo que é eletromagnético, né, campo elétrico, mas você pode pensar, mas o que é isso, né? Isso é real, é uma coisa comprovada? É uma coisa comprovada, né? Por quê? Antes a gente tinha essa teoria, né, de que esses fenômenos fisiológicos eles são puramente químicos, né? Puramente químicos e biológicos. Só que aí quando chega com o avanço da física, dos estudos da física, tudo bem, é isso mesmo, mas é química em água. Química em água gera o quê? Eletricidade. E eletricidade gera magnetismo. Então, a Terra tem seu magnetismo, seu campo eletromagnético. Nossos corpos têm também seu campo eletromagnético. E quando a gente fala desses vórtices de energia, né, a gente está falando basicamente, né, desses pontos onde esse campo vai se organizando, né, essas subestações da mente, que são os chakras. E isso tudo pode ser mensurado de alguma forma, mas com instrumentos muito, muito, muito sutis. Mas é possível já mensurar um pouquinho desses campos. Sempre, por exemplo, esse livro que eu mandei para vocês, o Infinite Mind, da Valerie Hunt, ela sempre começava as atividades dela com a regulação da respiração, né? Ela tratou milhares de pacientes, ela tratou serial killers, esquizofrênicos, que ela conseguiu curar. Curar. Tipo, coisas que a gente está muito longe de conseguir com a ciência tradicional. Cura mesmo, sabe? Através dessa inteligência vibracional, né? Dos campos. Então, conseguindo atuar com a mente, né? Na vibração da pessoa, ela conseguia alterar o seu campo e fazer com que, enfim, as terapias funcionassem, né? As terapias que a gente conhece funcionam, porque a pessoa precisava, às vezes, descer de um certo nível vibratório ou subir de um certo nível vibratório para um certo nível vibratório. E ela sempre começava com a respiração. Porque a respiração é a forma física, voluntária, né? E que está acontecendo a todo momento, que vai atuar diretamente no nosso estado mental. Então, super, super, super importante, além de todos esses benefícios físicos que a gente viu, né, de oxigenação das células e tudo. E uma coisa legal desse livro que eu mandei para vocês
que se chama breath, né, respiração. É uma pena a gente não ter essas coisas em português, né, gente? A gente realmente precisa de traduzir esses trem. Ainda bem que tem os chat GPT da vida, né? Por isso que eu tenho mandado mesmo em inglês, né? Porque com o chat GPT da vida a gente consegue traduzir tudo. Mas nesse livro, por exemplo, ele estuda esses mergulhadores esses mergulhadores que só utilizam enfim, não é de cilindro, né? Então eles mergulham sem oxigênio. E eles ficam em torno de 9 a 11 minutos sem ar. E é uma habilidade treinável, não é só questão de segurar o ar, né? A gente treina, porque ele fala que a respiração está muito ligado ao CO2 também. A gente utiliza o CO2 na respiração. Então, eles treinam a capacidade do corpo a suportar um excesso maior de CO2 e não entrar em estado de alerta de que você está morrendo, né? Então, o corpo observa aquilo acontecendo, né? E de alguma forma se adapta e aí você consegue manter a respiração por mais tempo. Então, é algo também muito treinável, a respiração, né? E os experimentos com a respiração bucal também que ele fez, poxa, os resultados, aumentava a pressão arterial, assim, muita coisa que piorava, a nível mental e a nível físico direto, fisiológico, a respiração pela boca. Então, é muito importante a respiração nasal. Ela fala de Ida e Pingala, né? O Pingala. Então, onde esses canais sutis se cruzam é onde estão os chakras, né? E por onde eles saem? Pelas narinas. Então, quando a gente respira pelas narinas, a gente está influenciando diretamente esses dois canais sutis, né? E na base dele está o quê? Energia vital em essência, Kula Kundalini, né? Essa energia pura que a gente quer fazer com que acenda para que ganhe consciência, né? Que Shakti, essa energia pura, encontre Shiva aqui, né? Cada subestação da mente que ela passa, ou cada chakra, ela entra em um nível consciente maior, né? Um nível de consciência maior. Passa do Muladhara, passa para o Svadhisthana. Opa! Já é uma outra experiência de vida. Já utiliza a sua energia de uma outra forma, com outras propensões mentais, né? De uma outra maneira. Vai para o Manipura. Uma outra coisa. Criatividade, né? Muita energia, expressão. Pode ser negativa também, né? Porque a gente chega na nossa humanidade ali no Anahata. Por exemplo, Hitler subiu sua Kundalini, dizem até o Manipura. O que o Caba fez? Hipnose geral na galera, né? Poderes ocultos ali nesses terceiros chakras, que é poder, né? Tá ligado muito ao poder, mas um poder cego, um poder sem consciência, né? Uma vontade cega. Sobre o Panahata, né? Já a gente chega no nível de humanidade, né? Todas aquelas propensões mentais ligadas ao ser humano mesmo, podem ser positivas e negativas, né? Eu acho que vocês já, com a questão da biopsicologia, muitos já conhecem, né? Alguém sabe aí algumas propensões positivas do Anahata? Que pode compartilhar? Misericórdia. Misericórdia, perdão. Sim, tá dentro. Tá dentro da compaixão ali que tá lá. Esperança, carinho, E esperança, qual mais, Mira? carinho, o Carisma? afeto, Afeto. Uhum. carinho, o afeto, Aham. discernimento, discernimento, Uhum. E as negativas? O que a gente tem de negativo ali? Possessividade, Possessividade. Possessividade vai estar mais no Manipura. Talvez. Apego, né? Não, tem a possessividade da questão do isso é meu, que é mamatá, né? Só que mamatá também se traduz como compaixão. Então, aí, na verdade, essas propensões do Anahata, ela vai depender muito de com que elas se combinam. Se você juntar mamatá, que é isso é meu, a gente se apega ao que é meu, ao que é nosso, né? Por exemplo, você ama algo, você tem o seu cachorro, o seu esposo, a sua esposa, o seu filho. Você certamente adquire certas qualidades, né? Só que se você ama com qualidades do Manipura também, né? Com ciúmes, com inveja, com raiva, aí se transforma em possessividade. Ele deixa de ser positivo.
Se você ama juntando com propensões mais superiores, aqui, por exemplo, do Vishuddha, né? Se você ama com entrega, né? Se você ama com desejo de causar bem-estar, aí se transforma mamatá, que era. Poderia ser possessividade, isso é meu, se transforma em amor, né? Amor puro, amor incondicional, né? Então, vai depender de como é que a gente está vibrando. Né? Então, por isso é bom a gente tentar manter sempre esse estado de maior consciência em relação às nossas emoções. Né? Então, chega aqui no Anahata, a gente já se torna humano mesmo. É difícil se tornar humano, gente. Tem que subir muito chakra. Aí a gente tá na luta para se tornar ser humano. Não tá fácil, né? E se tornar divino, né? Que seria o nosso ápice de existência como ser humano é a divindade, né? Então a gente tá como espécie nessa bordazinha de se tornar algo extraordinário, né? E dependendo do nosso desejo, da nossa determinação diária, né? E do desejo de se tornar consciente que a gente tem. E a gente pensa, mas o que a respiração tem a ver com isso? A respiração dá aquela equanimidade para a mente, né? A capacidade de você ver realmente o que a sua consciência quer, né? Porque a gente tem vontade física, vontade psíquica e vontade espiritual. A respiração ajuda a gente a ter equanimidade, né? Eu falar, e reconhecer, né? Isso aqui é físico, passageiro. Vai passar em 3 minutos, né? Isso aqui é psíquico. Tá. Vai passar quando esse desejo psíquico passar. Ou ele for manifesto, ou ele reconhecer a dualidade dele, né? Que ele tem consequências negativas e positivas. E o desejo espiritual, quando é que passa? Né? Não dura mais. E a respiração ajuda a gente a decidir bem também o que a gente quer. Né? A mente fica mais clara para perseguir o que deseja. É fundamental mesmo. Eu ainda luto com esse negócio de respiração. Minha respiração ainda é. Toda vez que eu tomo consciência, eu mudo a respiração, eu sinto muito prazer. Muito prazer. Né? É como se você acessasse aquele lugarzinho mesmo de presença, né? Conectar com a respiração é conectar com a presença. Conectar com a presença é conectar com a consciência. Você sai da memória, você sai daquela pensamento compulsivo, né? Você sai do devaneio, né? Que a gente passa, diz que o adulto ele passa a maior parte do tempo dele em devaneio, em imaginação, né? Aquelas narrativas do ego, né? Isso vai acontecer, aí eu vou ganhar o Oscar, aí eu vou ganhar o Pulitzer. Eu não tô nem concorrendo, mas eu tô imaginando que eu vou ganhar, né? Aquela narração. E a respiração faz o quê? Relaxa, olha aqui o momento, né? Onde é que você tá? Observa. Aí a gente vai abrindo a sensibilidade para o momento presente, sem contar que a gente precisa realmente eliminar todas as toxinas que estão no nosso pulmãozinho, senão a gente vai acumular bactéria, doença, sem nem saber. Super importante essa respiração yoga, né? Que ela não citou aqui como é que é, mas é aquela que a gente fez no encontro passado, né? Abdômen, tórax e ombros, né? Então a gente respira com essa parte aqui completa, né? Abdômen, tórax e ombro. E aí vem soltando ombro, tórax, abdômen. E aí libera tudo, tudo, tudo. Mesmo a abdominal já é de uma grande ajuda a gente respirar só pelo abdômen. Mas eita, falei demais e esqueci de voltar para vocês, gente. Mais experiências, mais perguntas. E Vitória, você disse aqui, pois é, eu. Conte aí, conte aí. Namaskar. Estão me Namaskar. ouvindo? Sim. Eu tava te escutando aqui, tava pensando, e pensando também, a gente vive muito no futuro, né? A gente tem muita ansiedade e a gente esquece de viver no presente, né? Tem muita coisa que quer viver o presente, mas a gente vive só no automático, né? A gente vive só nação, nação, nação. E esquece de muitas vezes olhar pra gente, né? Olhar pra. Porque a gente precisa ter essa pausa, assim, né? Esses minutos, assim, de atenção.
Então, tirar uns minutos do dia, né? E ter essa consciência, assim, que a gente precisa parar e pensar, né? Parar e fazer meditação, né? Porque a gente é muito ansiosos, assim, e a gente quer tudo para amanhã, né? E aí, essa questão da ansiedade parece que toma conta da gente, sabe? Uma coisa tão. Nossa, a gente não consegue viver no presente, né? A gente vive só amanhã e amanhã. E às vezes é bom a gente respirar assim, tipo, não, existe, vai existir amanhã. É só tu viver no presente, vai, né, cada dia e viver os momentos intensos, assim, sabe? Tipo, por mais que não seja intenso, viver, é, assim, tipo, tá no momento e daí tu vai vivendo devagarinho o que tá acontecendo agora, o que tá acontecendo ali, sabe? É, a gente tá precisando de calma urgente. Que nem o nome de um podcast, calma urgente. A gente não experiencia os momentos. A gente quer uma coisa, a gente atinge, o negócio passa e a gente nem viu. A gente tá tão acostumado a projetar, né, o futuro. Que enquanto a gente tá realizando o que a gente queria, a gente já tá projetando o que vai vir depois, né? E isso é sem dúvida uma influência também desse mundo virtual, né? É muita. E a gente se acostumou com a velocidade do mundo virtual, né? Com a informação, com os prazeres, né? Dessa dopamina mesmo que gera. A gente vê milhões de coisas ao mesmo tempo. E a gente esqueceu de experimentar as coisas, né? De experimentar existir, né? Ficar ali contemplando e tal. E a gente não sente toda a profundidade da experiência do momento, né? Uhum. Porque é uma coisa tão. Parece que a gente, como a gente tá, como tem as tecnologias hoje em dia, né? Tudo mudou, tudo avançou. A gente tá só em telas, né? A gente só vive. Quem trabalha bastante com telefone é o telefone que, né? Mas eu vejo assim, às vezes eu tô em lugares assim que a pessoa tá um do lado da outra e estão se conversando pelo celular. É umas coisas que não tem assim mais. Gente, estou aqui, dá pra te conversar comigo, sabe? É umas coisas assim, cara, vamos viver aqui o presente, vamos, a realidade tá aqui, não é aqui, sabe? É umas coisas que às vezes eu fico pensando assim, né? Exatamente, mas eu defendo essas pessoas, porque a gente não tem meme ainda pra mandar assim. Psh. E eu só aprendi a me comunicar com os macaquinhos dos stickers, e agora eu preciso dele, gente. Eu preciso dele pra expressar minhas emoções mais profundas e não besteira. Mas tem suas vantagens também, né? Essa comunicação. Mas e a respiração é esse elo, né? É esse elo de voltar a experimentar o presente. Porque o presente ele é cheio de memória, de insight, coisas que a gente vê, que a gente pensa, pô, é só uma paisagem. Não é uma paisagem. Você tá lendo o que tá fora e tá lendo o que tá dentro. E quando a gente faz isso com calma, a gente permite abre esse espaço para o nosso inconsciente brotar. Por isso que esses budistas ficam nessas práticas de, por exemplo, mindfulness, né? E eu pensava, caramba, é mais legal eu assistir um vídeo bom do que ficar varrendo as folhas secas, né? Então, por que eu fico tendo que varrer a folha seca e prestar atenção na minha louça que eu tô lavando? Porque não é a experiência de lavar a louça que você vai ter. Você vai ter a experiência de abrir espaço na sua mente para que emerja essa experiência inconsciente que a gente não tem quando a gente está narrando a própria, né? A gente está se narrando, né? A gente está overthinking, pensando demais. Então a gente faz as coisas pensando demais e a gente não permite que esse insight, né? Que é realmente essa experiência mesmo de caramba, eu olhei uma árvore e uma coisa abriu dentro de mim, né? Que é essa experiência do poeta, essa experiência do artista. A gente tem tudo isso dentro. Não só a gente tem isso dentro, como cada coisa tem esse mistério também a ser revelado. E quando a gente não está ali presente, a gente não se permite desvelar, tirar o véu das coisas, né? E quando a gente está com a respiração calma no presente, as coisas, o sutil das coisas começa a aparecer pra gente, né? E aí você não precisa de muito mais. Você precisa só da qualidade do momento, né? É isso que essa galera quer atingir, né? Com a atenção plena, por exemplo. E eu pensava, pô, eu não quero ficar com a experiência de lavar uma louça.
de dobrar minhas roupas. Isso aí tá mais legal fazer outra coisa. Vou ler livro, então. Mas não é isso, né? É realmente permitir essa experiência interior acontecer. Posso falar? Pode, claro. Quando eu tava hoje indo pra academia e eu tava pensando, tipo assim, quando, porque a gente, é, como é que eu posso dizer? A gente gosta de padrões, né? Então eu pensei assim, cara, eu vou ir na academia sem levar o telefone. Quando a gente faz algo fora, não digo fora da rotina, mas quando a gente faz algo diferente do que a gente tá sempre fazendo no dia a dia, né? A gente tem que, às vezes, trocar, né? Isso aí que tu tava dizendo, assim, que daí expande um pouco a cabeça de, poxa, eu vou na academia todos os dias e levo o telefone todos os dias. Por que não fazer um negócio diferente, né? Por que não fazer algo fora, né? Então, às vezes, tem que movimentar para movimentar aqui fora, né? Não dá para ficar só na mente, assim, tipo, digamos que tirar do papel, assim, né? Falar é legal, mas às vezes tem que tirar, assim, e fazer para dar certo, né? Exatamente. Fazendo as mesmas coisas, nada novo aparece, né? Aí quando a gente tem uma ideia maluca de caminhar às 4:30 da manhã, no lugar seguro, tá? Aí a gente faz isso e aí você fala, meu Deus do céu, só a temperatura, a luz, o silêncio já faz a gente pensar que mundo é esse, que planeta que eu fui, né? É cada coisinha pequena que a gente muda para deixar a vida mais interessante, né? E essa é uma boa experiência. Hoje, por exemplo, eu acho que na noite eu vou na praia. Vou ver a lua cheia na praia e vou meditar lá. Nessa praia aqui eu nunca fiz isso. Tô achando que eu vou. Vai ser bom. Eu tô de jejum também. Jejum libera o quê? Libera aquele néctar ali da pineal. Espero ter uma experiência mística. Vou em busca dela. Aí eu conto pra vocês se eu tiver. Próximos capítulos. Mais comentários, dúvidas? Aproveite para andar bem devagar, respirando bem devagar e sentindo tudo. Ah, não te ouvi, Mira. Alguém ouviu? Aproveite para andar bem devagar e sentindo tudo. Aham, eu escutei. Aproveite para andar bem devagar e não sei o que é do escuro. Sentindo, Ah, sentindo isso. Beleza. Vou fazer disso um mantra. Mantra Mulanguru Vaquião. sentindo, né? Vou sentir. Significado de Shiva é o quê? Escuro. Bora sentir Shiva. Então, minha gente, acho que é isso, né? A gente se encontra então. Próxima semana a gente tem estudos. E a gente se encontra então nos estudos. Acho que é uma horinha de estudo que a gente tem. E aí depois, na outra semana, a gente continua com a leitura e aí já vai ser a dia de Kamálika. Beleza? Então é isso. Um abração. Valeu. Namaskar. Cuidem-se e respirem autoconsciência na respiração. Valeu.